Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na questão 260, no tópico chamado Escolha das Provas. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar ou colocar suas opiniões, fiquem à vontade. Como o Espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? A resposta: é necessário que ela seja colocada no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja semelhança nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Aí tem uma outra pergunta nessa mesma questão. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois aí encontrar meio adequado a certas provas? Resposta: precisar ser ou lamentar isso é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo ocorra sobre a terra. Só para a gente comentar e poder entender um pouquinho a respeito das nossas provas, das nossas escolhas, do nosso destino, vou só comentar o que nós falamos aí semana retrasada. Nós passamos por um gênero de prova, nós escolhemos um gênero de prova. Quando nós nos encontramos no mundo espiritual, nós escolhemos um gênero de prova no qual nós temos que passar ou suportar. Então nem tudo está determinado, é um gênero. Eu escolho como eu devo suportar essas provas. Então, por exemplo, se eu quero ser testado ao instinto, ao vício da bebida, provavelmente eu vou nascer numa família de alcoólatras. Se eu vou passar pela aprovação do roubo, eu vou viver numa família onde se tem indivíduos que cometam esses atos. Aí na pergunta seguinte que Kardec coloca ao Espírito de Verdade, quer dizer, espera só um pouquinho, Kardec deve ter pensado, deixa eu entender isso. Então, se não houvesse pessoas de má vida na Terra, como é que eu iria passar por essas provas? Qual é a resposta do Espírito de Verdade? Nós passamos por essas provas porque nós somos espíritos inferiores. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós vivemos num planeta condizente com a nossa realidade, com a nossa realidade espiritual. Porque se eu já fosse um espírito superior, eu estaria no mundo superior, no planeta superior. Então, como é que Deus aplica as suas leis? Como é que Deus aplica as suas leis? Através do gênero de prova no qual nós escolhemos, ou é imposto para nós, ou é imposto. Nós temos o dever e a obrigação de passar por aquilo. É o processo no qual eu já comentei aqui, provas e expiações. Todos nós sabemos, quem não sabe, expiação é um processo karmático, é de outras vidas, processos no qual eu falhei em outras existências. Provas eu escolho passar por aquilo, eu quero passar por aquilo. É assim que Deus aplica as suas leis. Ninguém foge. Primeiro que ninguém foge do processo da reencarnação. Todos nós temos que reencarnar, quantas vezes for necessário. E também ninguém foge às desarmonias da sua própria consciência. Para a gente poder estar em paz conosco, nós precisamos equilibrar essas leis em nós. Por isso que nós pedimos para passar por certas provas. Aquela frase da música do Lulu Santos que diz: eu não pedi para nascer, vocês podem deletar, viu, pessoal? Todos nós que estamos aqui pedimos para nascer, sim. Todos nós. E precisamos nascer. Nascer e renascer e morrer, tal como é, quantas vezes for necessário. Ah, mas é como castigo, é como punição? Não, é como aprendizado, como evolução.
Só que aí vai depender de quem quer enxergar isso. Quem quer enxergar dessa maneira, o fardo fica leve. É mais fácil. Você encontra o consolo. Se você acha que estar encarnado é um castigo, é uma punição, é duro, então tudo fica mais difícil. Então vai depender como nós sentimos, pensamos, agimos perante as provas. Assim é aplicada a lei de Deus, que ninguém foge dela. Ninguém foge dela. Para poder ter paz, a gente pede, viu, pessoal? Quando nós estamos no mundo espiritual, para que possamos encontrar a paz, porque a dor de consciência é tamanha, ela é brutal, nós pedimos. Pedimos para nascer com aquela pessoa no qual nós prejudicamos. Pedimos, imploramos. Porque a dor na alma, ela é muito grande. Ela é enorme. Ela fere, ela machuca, ela não passa, ela não cessa, enquanto eu não tiver que ressarcir com aquela pessoa. E mesmo recebendo o perdão daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa me perdoe de todo o coração, porque aquele que perdoou de todo o coração, ele ainda dá a chance de vir com aquele indivíduo. Porque quem perdoa, ama. Quem perdoa, ama. Então, recebe a chance de vir com aquela pessoa no qual eu prejudiquei, para eu poder sanar com a minha consciência, aquela dor da minha alma, da minha consciência. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. E essa lei, ela é branda, misericordiosa, como a gente já vem comentando. Eu não vou falar de política, mas eu tenho a impressão, que eu gostaria de dizer a vocês, do que nós estamos passando, e aí, independente do partido, é que quando a gente vê um congresso extremamente desleixado, a gente tem a impressão que a gente deixou a nossa casa aberta e entrou muita sujeira, não é isso? Mas isso é um problema de todos nós. Todos nós estamos sentindo na pele, eu estou usando o que nós estamos passando, porque é um processo expiatório. O que nós estamos passando hoje é um processo expiatório. É um processo de escolha da nossa parte. Individual e coletivo. Todos nós estamos sentindo. E todos os partidos e toda a sociedade está envolvida nesse processo que no qual nos chama a conscientização, a saber escolher, a saber participar. Então é um processo expiatório. Então nós estamos sentindo individualmente e coletivamente. E aí não tem como a gente reclamar da bagunça que é o Congresso. Não tem como a gente depois se queixar. Mas é importante ver isso. A gente se assustou, vimos como está a nossa, como dizem, a casa do povo. Então agora é necessário que a gente participe dessa casa do povo. É necessário que a gente cobre, que a gente busque a política para se conscientizar também, que é extremamente importante. Participar da sociedade. Né? Porque senão todos nós sofremos. Agora, quando nós amadurecemos, através das escolhas da vida, porque nós amadurecemos, nós aprendemos, nós crescemos, ressarcimos, conquistamos, nos transformamos, nos tornamos mais conscientes, aprendemos a nos conhecer, a conhecer a nossa posição, o nosso lugar, os nossos direitos, os nossos deveres, e automaticamente nós nos aproximamos das leis de Deus. Então o processo de dor que no qual nós estamos passando, seja a doença, seja o problema psíquico, a patologia psíquica, as emoções doentes, as dificuldades financeiras, as dificuldades familiares, ela nos convida a esse exercício. Ela nos convida a esse exercício. Agora, feliz daquele que procura adentrar em si. Ele procura se estudar. O que eu preciso melhorar? Aonde que eu tenho que mudar? Qual é a mudança que me pede? Do meu comportamento, no meu dia a dia. Porque ao mesmo tempo, e a força que eu gasto jogando pedra,
criticando, blasfemando, se revoltando. É o mesmo tempo que eu poderia empregar em estudar a minha alma, em conhecer quem realmente eu sou e o que eu preciso fazer para ser melhor. O que é essa experiência, meus crentes? Porque o tempo que a gente gasta é muito grande em ficar apedrejando, julgando, analisando, sem fazer uma autoanálise. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós vivemos em sociedade. Quer dizer, o universo, o mecanismo do universo é a vida social. Em qualquer realidade, que é para onde a gente for, vai ter vida social. É assim que funciona. Quando nós nos melhorarmos, é óbvio que nós vamos para planetas melhores e para uma realidade melhor, condizente com a nossa evolução. Agora, o caos que se encontra, como diz o Benedito, tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele sempre disse: às vezes é necessário se perder para poder se encontrar. E nós precisamos nos encontrar, nós precisamos entender o nosso processo. Então, que possamos aí aproveitar desse tempo, dessa estadia que nós estamos aqui, e muito mais, né? O contato que a gente tem com esse conhecimento espiritual, para poder ser melhor. Para poder ser melhor. Né? Para que eu possa me cobrar, para que eu possa me autoanalisar. E automaticamente as leis de Deus, elas vão se realizando. Uma coisa que eu aprendi com os bons espíritos nessa casa, é que eles sempre disseram o seguinte: no mundo espiritual existe votação. Eles votam, muitas vezes para tomar uma decisão, seja pequena, ou muitas vezes em aspectos maiores. Só que lá é diferente. Por que eles dizem que é diferente? Porque eles votam, podem até errar, mas quando erram, eles assumem, todos eles, por mais que seja contrário à opinião de alguns, porque aprenderam que um erro é de todos nós, é escolha de todos. Então não é um erro de fulano, de ciclano. Quando nós passamos a pensar assim, a gente não tem divisão, não tem briga, não tem discussão, porque é o Estado democrático. É o Estado democrático. E é assim que funciona o mundo espiritual. É assim que nós deveríamos aprender aqui também. Errou? Todos nós vamos ter que resolver. Porque todos nós vivemos aqui em sociedade. Temos os nossos processos expiatórios individuais, mas também temos os nossos coletivos. É a mesma coisa dizer a corrupção, a drogadição, a sexolatria, a prostituição. É um problema social, é um problema de todos nós. A fome é um problema de todos nós. De todos. Não é do Estado, é de todos. Porque se cada um fizer a sua parte, cada um que se encontra aqui, começar consigo próprio. Eu não estou falando de começar com o próximo, não. Eu estou falando de começar consigo próprio. Se cada um aqui se conhecesse pelo menos um pouco que seja, já seria muito. Porque cada um iria buscar a sua própria transformação. E automaticamente, você se transformando, você se melhorando, você oferece ao próximo aquilo que você dá a você. Aí você percebe aquela lei de ouro que Jesus ensinou. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito por você. Se coloque no lugar do outro. Antes de você fazer, se coloque no lugar do outro. Será que se eu tivesse no lugar dele, e alguém fizesse isso comigo, o que eu vou fazer com ele, eu iria gostar? Eu iria gostar? Eu iria ficar satisfeito? Essa é a regra de ouro. Se cada um de nós, que aqui se encontra, vivenciasse isso na alma, procurasse a sua evolução, a sua transformação, fazer a sua parte, vocês podem ter certeza que a nossa nação, o nosso planeta estaria um pouco melhor. Você sabe por que ela não está? E por que a gente passa por um processo expiatório duro?
penoso. E tomara a Deus que não precise de rédeas mais fortes, ou espora, pela dureza dos nossos corações. Porque ainda nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Nós somos soberbos, arrogantes. O que nos falta é um pouco de amor. Um pouco de amor a si próprio. Porque todo o veneno que eu destilo pela fala, por aquilo que eu escrevo, eu estou criando isso aí. Estou colaborando para que a situação piore. Para que a situação piore. Eu estou dizendo isso porque nós passamos por uma expiação coletiva. Difícil, dolorosa, e que no calor das nossas emoções a gente perde a razão, a gente perde a fé, perdemos a sensibilidade, o raciocínio, a lógica, a sabedoria, a calma. Porque o mundo não vai mudar de a gente gritando, blasfemando, a nossa vida não vai mudar. Que se o mundo mudasse gritando, blasfemando, nós estaríamos surdos. Nós estaremos, todos nós aqui, surdos. Mas não vai mudar. Não vai mudar. A realidade não vai mudar a gente destilar o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso veneno. Não vai mudar. O que vai mudar é a minha maneira de pensar e agir. E aí, eu gosto muito do que Lucas diz, que o reino de Deus está no nosso coração. Pode estar ocorrendo um turbilhão, mas se eu estou em paz ficarei. Em paz ficarei. Porque a paz, ela vai me dar sabedoria, vai me dar prudência, vai me dar o exercício da razão, de pensar, sem falar pela emoção, mas que eu possa filtrar, que eu possa meditar, que eu possa refletir. Eu estou falando em proporções maiores e falo em proporções menores conosco. Isso é escolha das provas. É o gênero da prova, individual e coletiva, que passa uma nação. Tem os processos provatórios individuais e coletivos. E nós estamos passando individuais e coletivos ao mesmo tempo. Até porque um influencia o outro. Eu influencio individualmente o meio, e a sociedade também acaba influenciando o meio. E o meio acaba nos influenciando. Isso é escolha. Nós estamos passando um gênero de prova que compete escolhermos como queremos passar. De que maneira? De que forma? Aí, quem está doente, quem está desempregado, quem passa por problemas financeiros, quem passa por problemas amorosos, relacionamentos, é escolha. É escolha. Tudo de existências passadas? Não. Também de existência agora. Agora é um gênero, eu escolhi. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou escolher suportar isso? Porque, como diz Emmanuel Bushido, tudo passa. Passa as coisas ruins, mas também passam as coisas boas. Nada está estagnado. Nada está estático. E nós precisamos entender isso. O que nós passamos agora é como se fosse uma agulha nos espetando. Uma agulha que gera dor. Mas essa dor que nós passamos, cada um de nós aqui, é para evoluir. Evoluir. É ser, sair da acomodação. Sair da acomodação, experiência. Experiência é desenvolver a parte intelectual e moral. Como se diz, é nos momentos de crise que se encontram soluções. Até para você criar ou desenvolver produtos, buscar um emprego,
buscar uma outra realidade. É escolha. As nossas escolhas. E assim também é o nosso processo individual. Eduardo, essas escolhas que a gente faz antes, né, quer dizer, que a gente vai passar, que a gente já vem pré-determinado dentro daquilo que a gente precisa? Ela já vem pré-determinada. Uns têm consciência disso. Olha, eu preciso passar por alguns aspectos, eu vou escolher passar por alguns aspectos que são importantes para o meu desenvolvimento moral. Por exemplo, passar pela aprovação financeira, recursos mínimos da parte material, para que eu possa exercitar humildade, resignação, para que eu possa também desenvolver alegria com pouco na vida. A gente escolhe o momento em que essa prova vai acontecer ou não. Quer dizer, pode acontecer desde que você nasce ou não, pode se manifestar mais tarde, no momento que você está mais propício à evolução e a olhar aquilo de uma outra forma ou não? Não, aí depende, cada caso é um caso. Pode acontecer, como você falou, desde o nascimento, né? Uma doença congênita que gera limitações, ou pode acontecer num certo momento da vida, da sua existência. Aí, esse acontecer num certo momento da vida, ele está ligado, assim, ao seu aprendizado, à sua evolução, à sua consciência, aquilo que for necessário. Então, os processos karmáticos, expiatórios, ele não se dá de igual. Às vezes você pode passar até o mesmo gênero de prova, mas é diferente para cada um, dentro da evolução. Por exemplo, se você pegar a doença hanseníase, a lepra, né? O Benedito hoje estava falando para Isabel que a lepra, ela foi uma doença, hoje não tem mais, ela está controlada, você não vê mais pessoas com a lepra. E é interessante por quê? É que por muito tempo, até antes de Cristo, tinha-se um costume de quando uma nação invadia a outra, além de matar, os que sobravam, feridos ou vivos, eles eram queimados. Isso foi uma prática normal e bárbara que se usava. Esse comportamento, né, de aniquilar as pessoas, queimando elas vivas, gerava para esses indivíduos mentalmente uma lesão em seus perispíritos, né? Por uma dívida de consciência, de fazer sofrer aquelas pessoas pouco a pouco, e fora outras atrocidades que eram cometidas. E assim, de uma maneira geral, nasceu-se a lepra. Nasceu-se a lepra. É interessante que essa doença, querendo ou não, ela foi controlada. Você não vê pessoas, é difícil. Mas por quê? Porque esse comportamento de se atirar fogo, né? Até a Idade Média isso foi muito forte na Inquisição. Acabando a Inquisição, quando acabou-se a Inquisição, esse tipo de comportamento, ele foi sendo lapidado, transformado. Porque isso era coisa de bárbaro. Então, automaticamente, a doença cessou. Ela cessou. Por que ela cessou? Porque nós mudamos. Coletivamente nós mudamos. A humanidade mudou. A humanidade melhorou. É o que eu sempre digo. Olha 500 anos atrás. Veja a Idade Média. Né? Mudou. Nós estamos um pouco melhores, sim. Nós precisamos ter esse olhar na história. Então, automaticamente, acha-se a cura. Sanou o processo expiatório. Acha-se a cura para a doença.
porque já sanou o processo mental. Eu já me equilibrei. Esse tipo de comportamento já não existe mais coletivamente. Então existem doenças, a maioria delas estão ligadas, a gente sabe, está ligada ao processo de comportamento. Por exemplo, o HIV. Por que vocês acham que surgiu o HIV? Comportamento promíscuo do ser humano. Comportamento promíscuo do ser humano. E aí não estou falando heterossexual, homossexual, bissexual, do ser humano. De usarmos desregradamente a energia sexual. Sem compromisso, sem afeto, sem cumplicidade, sem responsabilidade, sem amor. Criação nossa. Criação nossa com a permissão de Deus, da espiritualidade, para que pudéssemos aprender a conhecer a energia sexual, o compromisso, do amor, responsabilidade. Não somos seres somente instintivos, somos seres inteligentes. E como tal, nós temos que aprender a nos amar e amar o nosso próximo. Falamos de doenças pulmonares, asma, pneumonia, ligado à melancolia, pessoas depressivas, muitas vezes suicidas, não direto, mas pessoas que foram se minando emocionalmente com o tempo. Eu vi uma reportagem que eu fiquei assustado. O número de pessoas que se isolam é incomensurável. Se isolam e morrem sozinhas, não querem contato com ninguém. Vem crescendo muito esse tipo de comportamento, principalmente nas grandes cidades. Grandes cidades que você nem conhece teu vizinho. Não vamos longe, nós estamos em Americana e essa realidade já acontece. Não quero contato com meu vizinho, né? Eu sei o horário que ele sai, eu espero ele sair para depois eu sair, para não ter que falar bom dia, tchau, para não conversar. É uma epidemia, é um tipo de comportamento aonde a pessoa mina suas emoções. Ela mina, ela se mata, ela vai se matando aos poucos. Ela não tem coragem de cometer o suicídio de forma direta, mas ela se mata, ela se tranca, ela adoece emocionalmente, ela entra num estado depressivo, melancólico. E falta ar para os pulmões, falta o ar da vida para os pulmões, falta o calor da vida para os meus pulmões. Asma, pneumonia, tuberculose, doenças respiratórias, ligado ao órgão que é o pulmão, que pela medicina chinesa é melancolia. Doença no pulmão é estado melancólico, dessa existência ou existências passadas. E praticamente é. Você pode atender uma pessoa que tem problema respiratório, e se você conversar com ela meia hora, 40 minutos, você vai diagnosticar que o problema dele é melancolia, uma tristeza aguda, uma tristeza que dói a alma, que não tem sentido, que falta ar aos pulmões. São doenças que estão sendo criadas por um comportamento coletivo. É um comportamento coletivo. A crise de ansiedade que vivem os adultos e que vivem também as nossas crianças. De cobrança de tem que ser o melhor, de exigências. Então, o padrão cultural e educacional pode gerar comportamentos agressivos e destruidores que geram doenças físicas, patologias físicas, por um processo cultural. Vai se agregando no espírito, pode causar uma deficiência. Sim, se agrega no campo mental primeiro, fica nas memórias, e depois se agrega aos tecidos sutis do perispírito, que quando modelar o novo corpo físico, já trará na sua essência
no seu DNA espiritual, as doenças. Doenças oriundas de comportamentos, de escolhas, de ações, individual e coletiva. Eduardo, como é que o indivíduo pode ter percepção dessas anomalias, entendeu? Perceber elas e qual a atitude que deve ser tomada a partir do conhecimento dessa percepção? Porque a percepção que eu estou passando por determinada situação, ou de estresse ou melancólico, ou uma outra situação, qualquer doença física, entendeu? A partir de quando eu tenho essa percepção e qual que é a minha reação a essa percepção? Essa percepção, Sr. Wagner, ela é claro que ela é íntima, ela é individual, né? Ela é íntima, individual. Uns conseguem já ter um despertar de consciência, outros demoram um pouco mais. Às vezes não é nessa existência, às vezes é em outra ou em outra, porque às vezes é um comportamento que o indivíduo já traz condicionado de muitas e muitas existências, né? Então ela é muito particular, essa percepção de que eu me conheço, eu preciso mudar, eu preciso reagir, eu preciso me educar para que eu possa sair dessa roda do sofrimento. Essa roda do sofrimento. Por isso que a gente coloca aqui o conheça-te a ti mesmo. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente muda também. E pode mudar nossas provas. Nós vamos ler no livro dos Espíritos que podem mudar as nossas provas. Para melhor, isso. Para melhor. Para melhor. Porque nós sabemos que temos as provas, nós sabemos que a gente tem aqui com ela. Mas a gente. É isso que é o difícil. Você tem a percepção, que nem a moça disse ali. Quando elas vão acontecer inicialmente, vão acontecer no meio ou no final. Essa percepção. Olha só, eu vou voltar a repetir uma coisa que eu sempre falo aqui. Jesus tem uma frase que fala assim: orar e vigiar, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Não sei, né? Porque não saber faz parte também do aprendizado. Faz parte também de como nós vamos escolher. Faz parte. Faz parte. Por isso que se nós orarmos e vigiarmos, não quer dizer que as provas se cessarão, porque nós não estamos num mundo perfeito, nós estamos num mundo de turbulência. Nós estamos num mundo de dificuldades. Então, como eu não sei quando que ela vai acontecer, é necessário que eu ore, é necessário que eu vigie. Por isso o sentido, quanto é importante a parte espiritual, quanto é importante a gente educar os nossos filhos a parte espiritual, a verdadeira fé, a oração, o hábito de se orar, não mecanicamente, mas de se orar para ser grato. Porque quando acontecer as provas ou as expiações, eu vou estar preparado para tentar aceitar, ou para ser resignado. Porque conheço pessoas que relataram para mim das provas que iriam passar, e mesmo sabendo, o sentimento não mudou quando aconteceu. Por isso que eu falo da TVP, a terapia de vidas passadas. Ela não resolve. Ela não resolve porque você vai entrar em contato e você vai continuar sentindo. Porque está ali, está embutido. Só vai resolver quando você querer acreditar, quando você enfrentar, quando você pedir ajuda, quando você querer. Agora eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Por isso que diz, ajuda-te e o Senhor te ajudará. Quando eu me ponho para ser ajudado, eu recebo o alívio, eu recebo a força para eu poder suportar aquilo que eu tenho que passar. Por isso, estar numa religião que desperta em nós essa consciência e a nossa espiritualidade, que possamos nos permitir que isso seja despertado, na hora que ocorrer a prova, não quer dizer que eu não venha me revoltar. Eu, Eduardo, não quer dizer que eu não venha me revoltar, que eu não fique indignado, porque eu vou ter que digerir tudo isso, sim.
espiritual, no qual passamos a nutrir, ela depois vem com a sua força necessária, me dando recursos para que eu possa enfrentar essa situação da melhor maneira possível, escolhendo a fé, escolhendo a tolerância, escolhendo a humildade, a resignação. O mundo que nós estamos, pessoal, é esse. Então pode ocorrer com qualquer um de nós a qualquer momento. Eu sempre digo isso, posso sair daqui, bater o carro e não andar mais. Felizes daqueles que cultivam isso. Ah, mas e para aqueles que acontecem em eternidade ou adolescência, é muito provável que esses indivíduos já se fortaleçam no próprio mundo espiritual, como nós também. Mas tentar resgatar isso, tentar buscar essa parte espiritual, é que nos dá realmente uma rota segura para enfrentar as situações da vida. Nessa passagem, eu quero lembrar do início cultural, né? Nós estávamos nos livros, professor. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Agora, a espiritualidade, ninguém de nós está órfãos. A espiritualidade sempre vai estar ao nosso lado, só que eles não são muletas. Nós é que temos que aprender a lidar. Desculpa. Muitas pessoas se decepcionam, essa muleta que você está falando. Entrega tudo para ele. Não é assim. Nós somos uma individualidade com livre-arbítrio e a construção do nosso destino só depende das nossas escolhas. Os espíritos nos inspiram, sim. Olha, se conhece, busque ver o lado bom da vida, procure sorrir mais, procure ser alegre, procure ser positivo, procure ver as coisas boas, procure fazer o bem para você, procure ter bons pensamentos, porque essa é a construção. Essa é a construção. O que mais tem hoje na casa são pessoas descontentes com tudo que tem. Eu conheço pessoas que trabalham comigo lá, uma senhora, e as pessoas falam assim, cuidado com ela porque ela é muito nervosa. Aí analisando a pessoa assim, do modo geral, quase um ano, ela não tem nada disso, ela tem um estresse muito grande e não tem nem religiosidade. Então, muita barriga, tudo. Se o feijão está sem sal, ela tem um peitinho e falar que está salgado. Tudo ela reclama. É que falta o sal da vida dentro da alma. Infelizmente, às vezes eu fico pensando também, como é que uma pessoa dessa consegue ser professor infantil? Eu não consigo entender. A pessoa que não tem paciência com nada. Eduardo. Deixa eu encontrar o som da lição, porque deixa só ela que falou ali, que ela começou umas 2 vezes, não conseguiu. Vamos lá. Eu estou falando uma questão que ficou na minha cabeça em relação às doenças, dessas criações positivas. O fato da gente ter lugares específicos onde se manifestam doenças muito mais específicas, né? E não em outros lugares. Tem a ver então com essas criações positivas. Tem a ver. Porque a gente vê, por exemplo, o continente da África tem uma série tem doenças de específicas para lá. específicas. Sim. E a gente tem outras doenças que, por exemplo, não tem lá. Exatamente. Aí é a lei da afinidade. Nós não estamos por acaso, é a lei da afinidade. Nós nos agrupamos por afinidade. E por agruparmos por afinidade e ligado, essas afinidades estão ligadas a comportamentos, a emoções, a ações. Então, para aquela nação ou para aquela região, tem um tipo de enfermidade, muitas vezes. É igual um processo cultural. Por que as pessoas, se você pegar o Brasil, que é tão grande, e são tão diferentes ao mesmo tempo, que você vai ver que o processo cultural é imenso aqui. Então é muito particular. Mas esse é o caminho. É coletivo. É coletivo. Esse é o caminho. A afinidade para você pegar o vírus, você tem que ter afinidade. A bactéria é afinidade. Predisposição a gente chama de afinidade. Semelhança.
né? É o que até nos ensina a homeopatia. E ainda semelhante cura semelhante. O interessante da homeopatia, que é diferente da alopatia, é que a homeopatia, que semelhante atrai semelhante, né? Eles dão a mesma dose ou maior do problema. Você falou sobre a questão da Piaget. Ele fala que tem que desconstruir o ensinamento, né, que está sendo passado para o aluno, para depois construir. O aluno sozinho vai conseguir construir. Então, assim, a nossa sociedade passando por um caos, né? Nostradamus disse que de 2 em 2.000 anos tem uma transformação. Essa transformação já é isso, essa prova de Sim, é a transição. É uma transição. Como o calendário maia, quando fala do 2000, eles estão falando de um novo ciclo que ia começar, não é o fim do mundo. É um novo ciclo que ia começar. Nós estamos passando por uma transição. E o Nostradamus tem razão. Nós estamos passando por um processo de transição, de mudança. Aquela data limite que eles falam, tem uma coisa. Olha só, o que a gente precisa tomar um certo cuidado e não perder a fé racional, a observação, a lógica, o estudo, é analisar. Nós precisamos analisar os fatos para não sermos fanáticos, não levarmos a ferro e fogo, a letra que mata. Nós estamos passando por um processo de transição. Quando veio a doutrina, através do codificador Allan Kardec, na verdade começa o processo de transição de mundo de provas e expiações para o mundo regenerador. É transição. É a mesma coisa que eu comparei falando com a Isabel. Transição é mais ou menos isso. Você faz o 3º colegial, para você entrar na faculdade você faz um cursinho. É a transição. É uma transição. A grosso modo, para vocês entenderem, nós estamos passando por uma transição. Essa transição ela está durando aí de 1857, a codificação, o primeiro livro, né, ao do ano de 2016, tem mais de 150 anos. Né? Nós estamos passando por uma transição. E mesmo quando começar o mundo regenerador, nós temos ainda um bom caminho a trilhar. Só que o que nós devemos enxergar nisso? Que no momento de transição, nada que está oculto ficará oculto, virá à tona. Momento de transição é você pegar a terra e tirar da terra tudo que tem dela. Se é raiz boa, raiz ruim, não importa. Cada um vai mostrar o que é. Momento de transição. Né? Então nós estamos passando por um momento que é propício à nossa transformação. Cada um mostrar o que é. Porque se vocês pararem para analisar o que nós estamos passando agora, o judiciário, as leis, estão aí. Né? O pessoal está batalhando para que isso... Se fosse 20 anos atrás, será que teria isso? Eu pergunto a vocês. Será que teria isso? Provavelmente não. Então isso está mostrando que o bem, ele está deixando de ser tímido. Mas para o bem deixar de ser tímido, nós temos que ter a coragem de fazer valer a lei de amor. Nós temos que lutar por aquilo que é justo. Porque se a gente lutar por aquilo que é justo, nós vamos sendo governados pelos maus, por aqueles que vivem na ignorância, e automaticamente leis que prevalecem a ignorância. No momento de regeneração, se você pegar a Gênesis de Kardec, tem um tópico chamado lá, um capítulo chamado Nova Geração. E o Kardec diz que nesse momento de regeneração, de transição, reencarnaria no seio da Terra, no planeta Terra, inúmeros espíritos melhores do que nós, do próprio planeta, como de outros planetas. Essa geração que nós vamos ver daqui para frente, que é uma geração questionadora, observadora, e que fala aquilo que pensa, ela é uma geração
que veio para mexer nas nossas estruturas, nas nossas crenças. Precisa. A transformação da Terra, que a gente tem que entender, que existe a lei da destruição natural. Quando se fala de maremoto, catástrofe, é claro que de 2000 para cá, nunca se teve tanto tsunami, catástrofe, maremoto, porque é transição. Nós estamos passando um processo que é natural, que os planetas todos estão passando. Não é só a Terra que está passando, Júpiter passa, Saturno passa, só que os abalos lá são diferentes dos nossos, porque a realidade lá é outra. Mas tudo que está em movimento no universo está em evolução. E um planeta e um astro age sobre o outro. O movimento de um astro age sobre o outro astro, sobre o outro planeta. Então nós estamos passando por um processo que é de fora para dentro e que nos convida de uma forma forçosa a fazer de dentro para fora. É como se a gente precisasse tirar toda a sujeira de nós, mostrar o que nós somos, para depois ir se construindo. O Piaget disse, eu poderia pegar o mecanismo de Piaget e jogar no processo das encarnações, porque cada processo de reencarnação é uma desconstrução para se construir, uma desconstrução para se construir. Se você pega o mecanismo de Piaget, você joga ele no mecanismo da reencarnação, que funciona como ele colocou. Porque reencarnar é se desconstruir para você se construir de forma melhor. Só que está tão acelerado, é isso que vocês têm que enxergar, meus irmãos, que a gente tem que enxergar é isso, que a coisa está tão acelerada e está muito rápido. Segundo Emmanuel, essa data limite, para começarmos um processo regenerador, para começarmos 2052, aproximadamente 2052. Então nós vamos ver coisas acontecendo em 10 anos que não aconteciam em 200. Que não aconteciam em 200. Nós vamos ver mudanças estupendas. Nós vamos ver muita coisa. Muita coisa. Porque precisa se desconstruir. Precisa se desconstruir crenças, sistemas, hábitos, comportamentos individuais e coletivos. Precisa-se. E nós, como espíritas cristãos, precisamos nos educar a essa realidade. Precisamos acompanhar esse ritmo de transição. E certos comportamentos não são mais cabíveis a essa realidade. Não são. Não são mais cabíveis. Nós não podemos mais aceitar. Não podemos aceitar em nós, em primeiro lugar, pela nossa reforma íntima, porque a consciência passa a nos cobrar, e cobra mesmo. Por isso que a gente vê uma porção de gente doente, desequilibrada, desarmonizada, desajustada, e eu me coloco nisso, e nós não temos um dia de paz sequer, porque nós vivemos uma panela de pressão. Um dia de paz sequer. É porque o Cristo nos convida, acelera que dá tempo, acelera que dá tempo. Se conhece, se transforme, se eduque, se renove. É isso que pede o planeta hoje. Processo de transição. Transição já fala, meio. Estamos transitando entre o meio, para nos preparar a uma nova realidade. É o que está ocorrendo. Agora, os maremotos, os terremotos, as catástrofes, elas também fazem parte de um chacoalho da humanidade. Não que vai haver um abalo que vai destruir a sociedade, as nações, até porque não tem sentido. O processo educativo. Por isso que eu falo, leiam a Gênesis de Kardec. Kardec coloca, o processo é educativo. Deus, a pedagogia de Deus é educativa. Agora, se o mundo
Se nós estivéssemos transitando por uma terceira guerra mundial, a coisa seria feia. A coisa seria feia. Se nós estivéssemos transitando para uma terceira guerra mundial, aonde o nosso armamento é nuclear, se destruir o nosso planeta, abala todo o sistema solar. E os nossos irmãos que estão de fora, e que há muito tempo já estão indo, e estão acompanhando a nossa evolução, e eles acompanham a nossa evolução, é para que a gente não cometa esse desatino. A gente pode se destruir aqui dentro, mas destruir o planeta não. Porque se destruir o planeta, vai ir ao caos do sistema solar. Nós vamos dar trabalho aos nossos irmãos maiores. Então já é um caminho que nós estamos trilhando de não ter uma terceira guerra mundial, de não ter a guerra nuclear. E nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos nos conscientizar do nosso papel. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha que morou muito tempo no Japão, e ela disse o seguinte, que quando a pessoa fica grávida, ao invés de o médico falar, parabéns, você está grávida, eles falam, você vai tirar? Porque lá O aborto é permitido. é permitido, né? E aí ela estava comentando comigo, ela falou assim, a gente começa a analisar tsunami, tudo terremoto, né? O japonês só pensa em trabalhar, então quer dizer, é para se pensar realmente, né? Nós estamos vivendo uma destruição em massa em todos os sentidos, pena de morte, violência, aborto, uma desvalorização da vida que é tamanha. É muito grande. Eduardo, mas é 3 vezes maior quem quer encarnar do que quem está encarnado. Sim, muito. O processo de reencarnação é complexo. Para se reencarnar hoje é extremamente complexo. E você jogar uma existência, então, quer dizer, isso mostra o quanto nós estamos atrasados espiritualmente. Não posso falar só do Japão não, porque a pena de morte no Brasil não é legalizada, mas se mata mais do que muitos países que têm a pena de morte legalizada. E aborto é a mesma coisa. Se mata muito. Então a desvalorização da vida, a violência que a gente está vivendo. Então nós vamos ter que passar processos ainda, talvez dolorosos, para poder expurgar esses males. No país que tem uma tecnologia aqui no Japão, não consegue evitar a natureza, né? Então você vê que cada nação tem as suas provas, os seus processos expiatórios, que não é à toa, né? E os nossos a mesma coisa, por isso que a gente tem que cuidar bem dos nossos, cuidar de nós, para poder cuidar também dos outros que chegam até nós. Para poder que cada um encontre o seu equilíbrio, encontre a sua paz, encontre o seu caminho. Porque uma corrente que a gente cria com o outro, uma corrente do bem que você estreita com o outro, é para um mundo melhor. Você pode ter certeza que para um mundo melhor para o universo daquela pessoa. A espiritualidade não precisa chegar ao limite máximo, né? Assim como está acontecendo agora na área jurídica dessas encarnações. É claro que o que a gente tem que entender é assim, Sr. Wagner, eu volto a repetir. Reencarnam espíritos em massa ou espíritos comprometidos com tal fator da vida. Seja na parte jurídica, medicina, ciência, eu acho que cada era vem uma equipe propícia para aquele momento da humanidade. E nós estamos vivenciando isso. Acredito que as pessoas que estão tentando cumprir de uma maneira ou de outra são espíritos preparados para isso. Então, se eles cumprirem de forma digna, de forma verdadeira, sem segundas, terceiras ou quartas ou quintas intenções, prometeram exatamente lá, estarão cumprindo com a sua missão, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo esses espíritos que sejam um pouco melhores, eles também têm as suas escolhas.
também tem as suas escolhas. Por isso que a gente tem que orar muito pelo nosso país. Orar por aqueles que são bons. Que eles tenham coragem de demonstrar a bondade. Que tenham coragem de demonstrar o amor. Que tenham coragem de lutar pela justiça. Nós não podemos fazer o contrário. Blasfemar, xingar, gritar, como se isso fosse resolver. Nós temos que orar por aqueles que têm essa capacidade, e que tem muitos. Tem muita gente no anonimato fazendo bem. E isso é a palavra do Divaldo. Nunca teve tantas instituições preocupadas com o próximo. E essas instituições muitas vezes passam apertado. Elas passam apertadas. Passam financeiramente. E a gente não está enxergando isso. Porque nós estamos preocupados o quanto que eu vou deixar de ganhar, o quanto que eu vou deixar de faturar, o quanto que estão me tirando. Meu Deus, e tem tanta gente passando dificuldade, pior do que a nossa, e fazendo alguma coisa pelo próximo. É esses olhos que a gente tem que ter como espíritas. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que precisa da nossa ajuda. Eu recebo 6 a 7 mensagens por dia de pessoas com problemas de suicídio. É alarmante, gente. É alarmante. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar. Até quando? Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que tem tudo, mas não tem nada dentro dela. Nós precisamos despertar. É o Cristo nos convidando. Que geramos a nossa força para poder ajudar essas pessoas. Que seja em rede social, que seja em mensagem box, que seja em WhatsApp, que seja no Viva Voz. Mas as pessoas estão precisando. Vamos acordar. Nós precisamos acordar e parar de reclamar e agir. O mundo só vai melhorar se nós agirmos de forma coletiva, de forma inteligente, de forma pacífica, de forma mansa, dando exemplo, amando, dando a outra face, lutando, fazendo com que o bem exista, com que o amor prevaleça. É disso que nós precisamos. É só assim que nós conseguimos acalmar as nossas almas e achar um pouco de paz, de refrigério, de refúgio para os dias no qual nós estamos passando, que são difíceis e que serão ainda mais difíceis. Agora não é hora da gente pensar na nossa dor. É o momento de pensarmos também nos outros e de dar força àqueles que no qual possuem esse talento para poder despertar também as outras pessoas. Momento de transição é isso. É momento oportuno de evolução. Para que nós possamos nos despertar essa nova realidade, que possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, e mesmo aqueles que estão ao nosso redor, que a gente não consegue nem perceber, eles estão sofrendo, calados, com dores emocionais, com dificuldades. E vou falar uma coisa a vocês: o que tem me dado paz nesses momentos é poder atender essas pessoas. É o único momento que eu entro em contato com Deus, com a espiritualidade, e eu consigo enxergar a minha verdade. Eu consigo enxergar a minha realidade. Eu consigo sentir um pouco a presença de Deus na minha vida. Dou graças a Deus que isso está ocorrendo. Porque senão a caridade ela esfria. E nesses tempos que nós estamos passando, Jesus disse: chegados os tempos, a caridade de muitos vai esfriar. A caridade de muitos vai esfriar. E para que a gente não deixe esfriar a caridade, a gente tem que dar graças a Deus às pessoas que chegam até nós. Então que saibamos sermos inteligentes e ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que cada pessoa que chega até nós, doente, necessitada,
É Deus que chega através dessa pessoa me dizendo: tenha esperança, tenha amor, edifique a caridade, porque tudo aquilo que nós fazemos aos pequeninos, aos excluídos, aqueles que passam por dificuldades, nós estamos fazendo pelo Cristo, e o Cristo está fazendo por nós, através das nossas bocas e dos nossos corações. Então que nós que nos encontramos aqui possamos ter esse despertar de consciência. É difícil, é duro, mas é só assim que a gente vai ter um pouco de evangelho. Esqueça um pouco os bolsos. Quem tem, ótimo. Quem não tem, trabalha, luta e para de reclamar, para que possamos encontrar o verdadeiro tesouro das nossas vidas. Deus nos abençoe.